Amém. Tá gravando? Gente, então hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre as parábolas. A gente gosta de trabalhar com séries, Reinaldo, pra gente dar uma, e Renata, né? Pra gente dar uma sequência, né, de um estudo de algum assunto. Então a gente já fez estudos sobre o Sermão do Monte todo, a gente já fez vários estudos temáticos assim, e agora a gente está estudando as parábolas de Jesus, né? E semana passada o David falou sobre vida sacrificial, falou sobre sacrifício, e na parábola de Mateus 13, e hoje, e ele mostrou, né, pessoas que se sacrificavam pelo reino de Deus. E hoje nós vamos ver que existe, essa é uma realidade, o sacrifício é fundamental, mas não é tudo. Por quê? Porque Jesus diz que quem ama, pratica. Jesus diz que aquele que ama é aquele que faz a vontade do Pai, não é aquele só que ouve, mas é aquele que faz, né? Em Mateus capítulo 7 ele fala isso, os dois fundamentos, quem constrói sobre a rocha, quem constrói sobre a areia. Só que fazer por si só também não é suficiente. Por quê? Porque ele mostrou, inclusive nessa parábola hoje, ele mostra exemplo de pessoas que faziam muito, que se sacrificavam muito, como os fariseus, e porém faltava alguma coisa ainda. Existe algo mais profundo ainda no nosso relacionamento com Deus, que precisa estar que precisa ser o fundamento do nosso fazer, inclusive. Então a gente vai dar um zoom maior, né? Um zoom nessa ideia. Primeiro nós precisamos, existem aqueles que não se sacrificam, que não fazem nada, que não praticam. E existem aqueles que praticam. E dentro desses que praticam, a gente precisa saber como a gente vai praticar. Não é só o fazer. Nós temos que saber, tem algo mais profundo por trás disso. Tem que fundamentar a nossa prática. E abra comigo então em Lucas capítulo 18. Lucas 18, verso 9. É a parábola do fariseu e do publicano. De dia fica difícil enxergar, né? Mas eu trouxe algumas imagens só para ilustrar um pouco mais a nossa... Facilita o nosso entendimento, né? Ali na frente é o fariseu, e lá atrás é o publicano. Lucas 18, 9 diz o seguinte: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu. Batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou o pecador. Eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Senhor Jesus, essa é a sua doce palavra, Pai. Nos ajuda a compreendê-la, nos ajuda a absorvê-la, faz com que ela caia no nosso coração, no mais profundo do nosso coração, e que consigamos praticar da maneira correta, Pai. Que possamos praticar com o fundamento correto. Então, nos ilumina, Espírito Santo, nos ilumina para compreender aquilo que já foi revelado há quase 2000 anos atrás. Nós te pedimos com toda humildade, em nome de Jesus. Amém. Gente, essa parábola é do tipo dupla. Por quê? Porque ela mostra dois personagens, né? Como a gente tem visto, existem parábolas que são triplas, por exemplo, que mostram a imagem de Deus e outras duas figuras dentro da parábola. Essa é uma parábola dupla que mostra um bom e um mau exemplo. E o principal, ela foge ao senso comum. Isso é muito interessante. Sempre quando a gente vai ler o Evangelho e você vai entender o contexto da época, Jesus, ele é
ele foge muito ao senso comum. Então, como os judeus eles já tinham uma cultura, e boa parte dessa cultura era distorcida, né? Como Jesus teve que consertar muita coisa no Sermão do Monte. Olha, vocês ouviram o que foi dito na tradição, né? Não é dito na Escritura. Vocês ouviram o que foi dito na tradição oral dos judeus. Faça isso, eu porém vos digo. Então Jesus precisou consertar muito da cultura. E assim como na parábola do bom samaritano e no filho pródigo, os judeus tinham uma expectativa cultural. Assim como eu falei na última parábola que eu preguei, né, do rico e Lázaro, os judeus, como eles acreditavam na teologia da prosperidade da época, eles acreditavam que se for bem sucedido é de Deus, se for mal sucedido está em pecado, né? Essa era, em resumo, de forma bem simples, essa era a teologia deles. Então, quando Jesus começa a contar uma parábola do rico e Lázaro, quando ele fala que existia um rico e quando ele fala que existia um mendigo que estava com feridas que até os cães vinham lamber, na cabeça do judeu, automaticamente eles já imaginavam: opa, esse está em pecado e o rico é um homem de Deus. E aí Jesus fala: olha, os dois morreram e o rico foi para o inferno e o Lázaro foi para o céu. Então Jesus ele choca os seus ouvintes em muitos momentos por causa dessa falha cultural, né? Desse envolvimento com uma cultura equivocada. E a gente viu também que existem parábolas que falam sobre o reino, sobre a graça e sobre o juízo de Deus, como a do rico e Lázaro. E essa é uma parábola sobre a graça. Essa é uma parábola que vai falar sobre a graça de Deus. E a gente precisa, para entender essa parábola, a gente precisa entender esses dois públicos, um pouco melhor o que são esses dois públicos. Então, por exemplo, um fariseu. O que era um fariseu? Ali não dá para ver direito, mas a vestimenta é bem diferente. No fariseu eles se preocupavam muito com a estética. Em um grau isso é ótimo, né? Mas eles passaram do grau, passaram do prumo. E eles são um grupo, gente, que surgiu no período interbíblico. Entre Malaquias e Mateus, aquele período ali de 400 anos, aconteceu muita coisa ali, né? Os gregos dominaram a Palestina, e aí Alexandre o Grande começou a helenizar toda a cultura daquela região e até a Índia. Chegou até a Índia. Então ali eles estavam imbuídos na cultura grega. E quando os judeus começaram a perceber isso, surge um grupo dos fariseus com uma tentativa de preservar a fé. Então, como eles estavam exilados, como eles estavam sendo dominados por uma outra cultura, os fariseus surgem com uma boa intenção. Eles surgem na tentativa de preservar aquilo que Deus tinha dado para eles desde Abraão até aquele momento. Então, os fariseus surgem nesse contexto, no período interbíblico. Eles se preocupavam muito com estética, eles eram o grupo mais popular da época, né? Eles tinham acesso aos pobres, eles tinham acesso às pessoas mais humildes, né? Dentro do sinédrio que tinha os fariseus, os saduceus, os fariseus era aquele grupo político que representavam os mais necessitados, né? Os saduceus eram mais elitizados. E eles entendiam também que a bênção dependia da obediência, não para a salvação. Eles não chegaram nesse nível, né? Mas eles dependiam que a bênção de Deus, ela dependia da obediência para permanecer salvo. Eles já tinham entendido que eles foram um povo eleito, mas eles acreditavam que a obediência era necessária para permanecerem salvos. Por isso que eles eram muito rigorosos, gente. E eles eram rigorosos a ponto assim, eu ouvi um pastor pregando ontem, ele falou o seguinte: olha, para os fariseus era errado cuspir no chão no sábado, porque você estaria molhando a terra, e isso arremete a trabalho. Eles coavam, a Bíblia fala isso, né? Eles coavam, Jesus criticou eles porque eles coavam as águas com o mosquito, né? Quando Jesus fala assim: olha, vocês coam o mosquito, mas engolem um camelo. Por quê? Porque mosquito era um animal impuro na Escritura. Então eles tinham o costume de coar a água para que não passasse nenhum mosquito, para eles não tomarem um mosquito. Então, assim, é um nível de tentativa de fazer as coisas certas que foge ao justo, né? Foge ao bom senso. Então eles eram extremamente zelosos pelos rituais. E outra coisa, eles eram extremamente nacionalistas e tinham um ódio dos gentios.
eles tinham um senso de pertencimento à pátria israelita, aos judeus, né, aos hebreus. Eles tinham um senso tão aguçado de nacionalismo que eles chegavam a odiar quem não era judeu, né, os gentios. Isso era gentio, qualquer um que não fosse judeu, independente de qual cultura ele viesse. E agora, então esse é o quadro do fariseu. Isso era um fariseu da época de Jesus. Agora, o que era um publicano, né? Ou outras traduções trazem coletor de impostos, que é a mesma coisa. Os publicanos, gente, os coletores de impostos, eram judeus que Roma escolhia para cobrar os impostos dos judeus. Então, imagina que um outro país invada o Brasil, domine o nosso povo e colonize o nosso país. Imagina que os Estados Unidos venham e faça isso, por exemplo. Aí o presidente dos Estados Unidos fala o seguinte: olha, para coletar impostos, que era algo abusivo já desde essa época, né? Não há nada novo debaixo do sol, os impostos já eram abusivos e muito mais do que na época de hoje. Os romanos, eles falavam o seguinte: olha, se a gente colocar um romano para cobrar imposto, é perigoso dar mais problema. Então vamos escolher pessoas deles, de dentro deles, do povo deles, para que fique algo mais pessoal, mais próximo, né? Então o salário era muito bom, com certeza, né? Como todo cargo público, os governos usam isso como uma forma de tentar conseguir apoio, né, da população, dos seus servidores. E o salário era muito bom, porque tinha que valer a pena, o desgaste era muito grande. E só que eles não só coletavam aquilo que era pedido pelos romanos, eles extrapolavam, eles cobravam propina. Como eles tinham poder, eles tinham uma moeda de troca, né? Olha, se você não me der, a Roma está pedindo 20%, mas eu quero 30%. E se eles não dessem isso, eles tinham poder nas mãos. Eles poderiam denunciar, inventar uma mentira e fazer coisas ruins com essa pessoa que negasse. Então, isso era um coletor de impostos, e por isso eles eram abastados financeiramente, né? Zaqueu era um coletor de impostos. E quando Jesus vai na casa dele, Zaqueu fala: olha, Senhor, eu já entendi a mensagem, eu estou doando metade para os pobres agora, e se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. A lei pedia 2 vezes mais. Se alguém defraudasse alguém, ele tinha que restituir 2 vezes. E Zaqueu, quando se converte, quando entende o reino de Deus, ele, além de repartir a metade, ele fala: se eu defraudei, eu duplico a lei, eu ofereço 4 vezes mais. Por quê? Ele sabia que ele tinha culpa no cartório, ele sabia que ele cobrava mais do que deveria, e por isso, gente, eram pessoas odiadas. Imagina, gente, imagina os Estados Unidos coloniza o Brasil, e aí você vê uma pessoa que você conheceu desde a infância cobrando impostos abusivos de você. Essa é a ideia. E se você não desse, você me conhece, eu não tenho condição de pagar 30, eu consigo pagar 20, que é o que, nem 20 eu estou conseguindo, mas eu vou me esforçar. Não, tem que pagar 30. Imagina uma pessoa que você conhece desde a infância fazendo isso com você, sabendo das suas dificuldades, sabendo. Gente, os judeus, eles são um povo sofrido. Eles sofreram 3 exílios: os assírios em 722, os babilônicos em 686 e os persas em 422. E depois vem os gregos. Assim, é opressão em cima de opressão. Então era muito sofrimento. O cara tinha que batalhar, trabalhar triplicado para conseguir o sustento e ter que repartir com o império que queria usar muitas vezes para o seu abuso, né? Então é algo muito agressivo para um judeu. E por isso os publicanos eram odiados, eram pessoas. Se vocês ouvirem, mais uma vez eu aconselho, The Chosen, baixem o aplicativo The Chosen, que vocês vão entender isso. Assim, eles mostram a vida de Mateus quando ele era coletor de impostos e mostra todo esse dilema. Gente, imagina, e Jesus ainda, para piorar a situação, chama um coletor de impostos para ser apóstolo.
Pedro deve... Não, você está de brincadeira comigo, Jesus. Eu quase matando de trabalhar, de pescar para pagar esse cara aí, você chama ele para andar comigo? É isso que Jesus fez, gente. Jesus chamou um cara odiado e desprezado pela sua cultura para ser um apóstolo. Escreveu um evangelho. Vocês têm noção do que Jesus fez? É isso que Jesus fez. E no verso 9, Lucas começa mostrando um detalhe importante. Eles confiavam em sua própria justiça. Esse é um detalhe chave assim para entender o fariseu. Por quê? A versão Almeida corrigida, ela acrescenta uma parte, por se considerarem justos. Eles confiavam em sua própria justiça, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então o fariseu era uma pessoa que tinha um senso de superioridade porque se achava justo. Por isso ele desprezava os outros. Ele se via superior aos outros. E aí no verso 11 ele começa a citar as suas credenciais. Ele fala, primeiro ele orava em pé, né? Jesus criticou eles porque eles gostavam de orar em praça pública, porque eles queriam ser vistos. Então ele orava em pé e ele orava para si mesmo. A NVI traz no íntimo, mas tem outra versão aí que traz para si mesmo, não traz? Alguém aí tem Almeida? Almeida, verso 11. Ele orava no íntimo, na minha está no íntimo. A versão Almeida fala para si mesmo, é isso? Orava consigo mesmo. Consigo mesmo, ou seja, era uma oração para si mesmo. Olha o nível de narcisismo. E aí o que ele dizia? Eu não sou. Ele começa falando o que ele não é. E ele começa citando coisas ruins, né? Eu não sou ladrão, não sou corrupto e não sou adúltero. E aí ele começa a falar coisas que ele faz que são boas. Eu jejuo 2 vezes por semana. Gente, a lei, ela pedia para um judeu jejuar 1 vez no ano. Os fariseus jejuavam toda terça e quinta, 2 vezes na semana. Então eles faziam muito acima do que a lei pedia. E ele falou também que ele dava o dízimo de tudo que ganha. A lei pedia principalmente o dízimo das suas plantações. Tudo que eles ganhavam, eles dizimavam. E Jesus, em Mateus 23, ele falou, né? Vocês dão o dízimo da erva, do coentro e do cominho. Ou seja, se ele tivesse uma hortinha lá na casa dele de erva, de coentro, de hortelã, ele tirava, deu 10 folhinhas, ele tirava uma folhinha para entregar como dízimo. Eles eram muito criteriosos. E por quê? Porque eles focavam só na prática. Esse é um ponto importante, gente. Os fariseus focavam na prática. E existem 3 coisas que tem que estar claras para a gente. Existe um negócio chamado ortodoxia, que é a crença correta. Nós precisamos acreditar na coisa certa. Isso é óbvio. Existe um outro negócio chamado ortopraxia, que é a prática. Por quê? Porque não adianta nada a gente acreditar da forma correta e não praticar, né? Jesus criticou isso lá em Mateus 7. Só que existe um outro fator. Não é só crer corretamente e nem fazer a coisa correta. A gente tem que ter a motivação correta. É a ortopatia. Então os fariseus, eles focavam tanto na ortopraxia, tanto na prática correta, que eles esqueciam da motivação correta. Então, 2 exemplos. Mais um exemplo, né? Esse é o fariseu. Ele tinha a crença correta, ele acreditava que Deus criou todas as coisas, que Deus é o criador dele. Ele tinha a crença correta, ele fazia as coisas corretas e até acima, porém ele fazia com a motivação errada. Ele não tinha ortopatia. Agora um outro exemplo. Pensa nos nossos amigos espíritas, por exemplo. Eles têm uma prática muito boa de boas obras. Eles têm a prática correta. Só que eles falham na crença correta, porque eles abraçaram outras ideias que são antibíblicas e fazem com a motivação errada também. Porque a ideia da prática espírita é você fazer boas obras para melhorar o seu karma em vidas futuras.
Então é quase uma autossalvação. Você faz coisas boas aqui para você melhorar o seu karma numa próxima vida, até você ir evoluindo em cada reencarnação. Então eles têm a prática correta, assim como os fariseus, porém falharam na crença correta e na motivação. E aí tudo você pode analisar com esses óculos. Todas as crenças religiosas você pode analisar com esses óculos. Tem a crença correta? Ok. Tem a prática correta? Não. Mas tem a motivação correta? Tem, então falta praticar, né? Isso é muito comum no nosso meio também, meio evangélico. Crê a coisa certa, crê na coisa certa, tem motivações boas, tem uma boa ortopatia, mas às vezes peca na prática. Então isso é muito comum. E os fariseus, eles focavam só na prática. E aí a gente passa para o outro, que é o publicano, no verso 13. Ele ficava à distância. Ele tinha tanta consciência da sua limitação, da sua sujeira, que ele ficava à distância, ele nem se aproximava do fariseu. E a Bíblia diz que ele batia no peito. Isso era um gesto exclusivamente das mulheres naquela época. E quando um homem fazia isso, é um sinal de fraqueza. Então o fariseu, ele devia olhar aquele cara, só pela roupa ele já deveria desprezá-lo, né? Só de saber que ele era publicano, cobrador de imposto, ele era odiado. E aí quando ele vê ele batendo no peito, fala, além de tudo é fraco. Tá vendo? Olha lá, mulherzinha. Ainda devia ter falado isso. Por quê? Porque era uma atitude típica das mulheres na época, bater no peito. Ou seja, o publicano, por mais pecador que ele fosse, gente, e de fato ele era pecador, né? Por mais pecador que ele fosse, ele não estava preocupado com a aparência. É um contraste que Jesus traz com o fariseu. O fariseu estava todo bonitinho, com a sua roupa, fazendo tudo em público, mas o coração estava igual um sepulcro, né? Jesus não falou para os fariseus, vocês são sepulcros caiados. Por fora passa cal, bonitinho, mas por dentro é uma podridão. E Jesus falava porque eles também, inclusive, amavam o dinheiro, né? Quando ele fala parábolas sobre dinheiro, ele fala, olha, os fariseus que amavam o dinheiro, então os fariseus também amavam o dinheiro. Então por dentro tinha muita coisa ruim, mas por fora estava tudo bonitinho. E o publicano não estava nem aí para isso. O publicano estava preocupado em se derramar diante de Deus. Ele não estava preocupado com a estética excessiva do fariseu. E aí Jesus traz o veredito, é isso que chocou os judeus da época dele. Jesus fala o seguinte, esse homem, o publicano, foi embora justificado diante de Deus, e não o fariseu. Gente, quando Jesus falou isso, o texto não relata, mas assim como quando Jesus falava que ele era Deus, os judeus pegavam pedra para atacar nele, esse provavelmente foi mais um dos momentos em que os judeus queriam matar Jesus. Porque Jesus, ele era um impostor para os judeus. E ele falava coisas que fogem totalmente ao senso comum. Fogem totalmente à cultura dominante. Por isso, gente, eu sou muito receoso em chamar alguém de herege. Porque Jesus foi chamado de herege pelos seus contemporâneos. Então, assim, eu preciso entender muito a cabeça da pessoa, eu preciso ouvir muito o que ela fala, o que ela ensina, para falar assim, olha, essa pessoa é um herege. Eu tenho muita relutância com isso. Não que não existam hereges, mas é um cuidado que eu tenho, né? De ir um pouco mais devagar, calma. O que essa pessoa disse, qual foi o contexto, por que ela disse isso, enfim, é muita coisa envolvida. E Jesus diz que esse cara, pecador, que traiu o seu povo para receber altos salários, para cobrar impostos injustos e que cobrava ainda mais, Jesus disse que esse homem foi embora justificado para casa. E o fariseu que orava, jejuava, dava dízimo, ensinava a lei, conhecia a lei, não foi para casa justificado. É isso que Jesus falou com esse povo.
E isso que é o absurdo da graça. Esse é o escândalo da graça de Deus. Esse é o escândalo. A graça de Deus, ela faz isso. Ela justifica um pecador miserável e não justifica um cara muito bom. Essa é a graça de Deus. E gente, eu estou estudando para a próxima escola, né? E eu estou estudando todas as religiões de novo, estou revendo todo o material. Quando a gente vai perceber o que há em todas as religiões do mundo, esse é o fator que nos distancia de todas as religiões. Em todas as religiões, a pessoa precisa fazer algo para ser salva. Ou ela precisa meditar, ou ela precisa fazer boas obras, ou ela precisa orar, jejuar, ela precisa fazer alguma coisa. Porém, na fé cristã, a gente não precisa fazer nada. É tudo de graça. O Deus gracioso, bondoso, oferece tudo de graça, não precisa fazer nada. Lembra do ladrão na cruz? A vida inteira roubando, não sei se a vida inteira, né? Mas imagina que seja, a vida inteira roubando, machucando, matando pessoas, e aí, nos segundos finais da sua vida, ele se arrepende genuinamente, óbvio, isso é um ponto assim, chave, né? Na graça de Deus. Arrependimento genuíno, foi salvo. Foi salvo no último suspiro. Essa é a graça de Deus. Isso mexe com a gente. Isso para nós é absurdo. Para o nosso ser humano, para o nosso ser desumano, isso é absurdo. Isso é injusto. Porque não é justo. Um fariseu, gente, que se dedicou tanto a sua vida a Deus, não é justo um fariseu desse ir para o inferno e um ladrão, nos segundos finais, se converter, se arrepender e ser salvo. Isso não é justo, isso não entra na nossa conta, na nossa cabeça analítica, isso não entra. Mas isso é a graça de Deus. Esse é o escândalo da graça de Deus. E o que é graça, gente? Graça vem de charis, que significa benefício, presente, prêmio. Abra comigo em Efésios, capítulo 2. Olha o que é a graça de Deus. Efésios, capítulo 2. Pois, 2:8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criaturas de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, gente, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, isso é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Agora vai lá comigo em Romanos 3, Romanos capítulo 3, verso 21. Agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente
demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então, gente, o motivo da vanglória? Onde está então o motivo da vanglória? Verso 27, é excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Gente, Paulo é muito claro que o dom da graça é oferecido gratuitamente. E sempre quando a gente vê graça na Escritura, ele está fazendo um contraponto à obediência da lei, que ele era fariseu. Paulo era fariseu, então ele entendia muito bem o que ele tinha feito ao longo de toda a sua vida. Gente, quando você vai ler as Confissões de Agostinho, por exemplo, Agostinho era um monge. Você vê a angústia de Agostinho, por quê? Porque eles também carregaram, né, os primeiros monges carregaram essa visão de obras para salvação ou para permanecer salvo, que eles se esforçavam demais. E aí há uma angústia, quase uma depressão na alma deles, porque é o seguinte, eles se deparavam com uma realidade que eles não conseguiam cumprir isso. É impossível o ser humano, por si só, cumprir as obediências da lei. Paulo vai falar muito isso também em Gálatas. É impossível. Se a nossa salvação dependesse de obediência, a gente estaria perdido. A gente não conseguiria. É um nível muito alto para a gente seguir, a gente não consegue. E eu acho que Deus fez isso propositalmente, para que a gente dependa dele diariamente. Diariamente. Bruno, posso falar um negócio? O ladrão da cruz que você falou, não é um convite a andar na corda bamba, né? Uma vez eu vi uma pregação de um pastor sobre isso, o Renato Vargens falando sobre isso. Aí vem a ideia da vida sacrificial, né? Exatamente. É isso que eu vou entregar agora. É a graça barata. É a graça barata, gente. Falar de graça nos arremete a isso, né? Óbvio. Quando a gente fala de graça, quando a gente cita um ladrão que foi salvo pelo combo, literalmente, isso gera em nós um senso assim, poxa, ô Deus, mas é assim mesmo, Deus? Será? E eu já ouvi isso, gente, eu já ouvi isso de uma pessoa muito próxima a mim. Aí é muito fácil, não é? Quem já ouviu isso? Aí é muito fácil, fica na gandaia. Eu ouvi isso quando eu me converti, gente, porque quando eu fui falar da história da graça sobre a minha vida, aí a pessoa falou comigo, mas aí é muito fácil, você viveu vários anos, sua adolescência inteira na gandaia, aprontou com um tanto de menina, bebeu, se embriagou, fez um tanto de coisa errada, usou tanto tipo de droga, e aí um dia você chega e se arrepende e tá tudo bem? E aí a gente tem que falar, é isso mesmo, tá tudo bem. Só que a pessoa não entende a graça, muitas vezes, porque ela é um fariseu, porque ela se acha justa. Essa é a questão. A gente acha a graça injusta porque a gente se acha justo. Só por isso. Se nós enxergássemos a realidade, se Deus tirasse as nossas escamas e fizesse com que a gente olhasse para a gente falasse assim, nossa, tem que ser assim mesmo. Por quê? Porque eu sou como esse ladrão. Eu sou como o ladrão na cruz. Não há Deus, eu entendi. E os fariseus, gente, eles obedeciam para permanecer salvos. Porém, os filhos de Deus, eles obedecem porque são salvos. Muda tudo. A gente entender a graça muda tudo. A gente continua. Jesus falou, gente, que a nossa justiça tem que exceder em muito a dos escribas e fariseus. Então, olha a régua dos caras. Olha o que os caras faziam. Então, não quer dizer que a gente não tem que jejuar, dizimar, vir à igreja, buscar santidade, orar. Não quer dizer que a gente não tenha que fazer isso. A questão é por que a gente faz isso. Qual é a motivação que a gente faz isso? Nós fazemos porque fomos salvos de graça. Nós fazemos porque a gente recebeu um presente que a gente não consegue pagar nem se a gente tivesse uma eternidade de vida. A gente não conseguiria pagar.
foi de graça e foi desproporcional. Por isso Paulo fala sobre propiciação. A palavra propiciação no original tem uma ideia de pagar algo com um valor muito superior àquilo que está sendo comprado. É exatamente isso. Deus pegou Jesus, entregou para morrer e nos resgatou. O preço não se compara. É como se alguém quisesse comprar esse marcador aqui de texto por 100 bilhões de dólares. Não tem como comparar um marcador desse com 100 bilhões de dólares. E no nosso caso, não tem como nem mensurar quanto nós valemos próximo de Jesus. Não tem como mensurar, porque Jesus, ele é imensurável, ele não tem preço. Não tem como mensurar o valor de Jesus, o valor de uma gota do seu sangue, não tem como mensurar. E aí, além desse livro que a gente está usando para as pregações, né, do Craig Blomberg, eu aconselho esse livro aqui, gente, do Bonhoeffer, Discipulado. Ele tem um capítulo, o primeiro capítulo, na verdade, porque para começar o discipulado com Jesus, a gente precisa entender o que é a graça de Deus. No primeiro capítulo, ele começa a explicar a diferença da graça barata e a graça preciosa. E ele fala o seguinte: a graça barata, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado. Isso é a graça barata. E muita gente tem usado a graça barata nos nossos dias. Muita gente tem deturpado o que é a graça de Deus e abusado da graça. A graça, ela não é a licença para pecar. Óbvio que não. O ladrão, se ele não tivesse morrido na cruz, gente, se os romanos tivessem solto ele, mesmo depois de ouvir Jesus falando, olha, hoje você estará comigo no paraíso. Se os romanos soltassem ele ali da cruz e ele continuasse a viver, ele deveria mostrar frutos de arrependimento, óbvio. E não continuar a sua vida de ladrão. Óbvio que não. Ele precisava mostrar frutos. Porque imagina o seguinte, imagina que você está condenado a uma prisão perpétua por ter assassinado uma criança. E aí no dia do julgamento, o juiz, e você já está ciente da sua sentença, eu vou ser condenado à prisão perpétua. E aí, imagina que o juiz fala o seguinte, deixa a sua toga, te chama e fala o seguinte, olha, você está livre, eu vou pagar pela sua pena, eu vou ser preso perpetuamente. Você vai ficar indiferente àquele juiz? Você não vai, ao menos, agradecê-lo? Você não vai, ao menos, tentar mudar a sua vida? Por quê? Porque aquele presente foi tão imerecido, que você não tem mais o que fazer, você tem que retribuir. Você tem que buscar retribuir aquele favor imerecido. Não tem como. Não tem como alguém que foi justificado por Deus não abandonar a sua antiga vida. Não tem como, isso é impossível. É impossível. Talvez, se não abandonou, é porque ela ainda não entendeu e não foi regenerada pela graça de Deus. Mas quando você entende de fato o que Cristo fez por você, que é muito maior do que esse exemplo do juiz, não tem como a gente não fazer outra coisa a não ser se entregar a Ele diariamente, buscar uma vida de santidade, buscar uma vida de arrependimento. Porque Pedro também fala isso, gente. Vai lá comigo, 2 Pedro. 2 Pedro 1. Olha o que Pedro diz. 2 Pedro 1:10. Irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino de Deus. Então Pedro, ele começa a clamar aquelas pessoas que foram salvas pela graça, não é uma vida de passividade,
Não é uma vida de deixa a vida me levar, porque agora eu estou salvo. Ainda bem, eu vou morar para o céu, e agora abandona a vida, abandona tudo aquilo que tem a ver com o mundo, com esse reino material. Não é isso. É uma vida de empenho. Empenhem-se, ou a versão Almeida traz diligência. Sejam diligentes para consolidar o chamado e a eleição, para confirmar, está na Almeida, confirmar o chamado e a eleição, gente. Então não é uma vida de passividade, não é uma graça barata, mas é uma graça preciosa. Por isso a gente se esforça para fazer jus a essa graça que foi nos dada. É por isso. É por gratidão, não por obrigação. É por pura gratidão. Hebreus 5,14 fala sobre isso também. Ele fala sobre o poder adquirido pelo hábito. Abre lá comigo. Hebreus 5,14. Ele começa no 12. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais pelo exercício constante tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Gente, a maturidade cristã, ela vem pelo exercício constante. Por isso, as práticas espirituais é uma forma, Platão já dizia, educar é converter a sua alma. Isso é educação. E isso é muito profundo. E qual é o princípio de Deus para educar a nossa alma? É a constância, é a prática constante de oração, de jejum, de leitura da palavra, de congregação, de contato com os irmãos, de confessar pecados. Isso é um exercício, isso vai educando a sua alma. Deus, ele é um pedagogo, e ele sabe das nossas dificuldades, e ele sabe qual é o melhor meio de nos tornar aptos para discernir o bem e o mal. É pela prática. Por isso a gente congrega semanalmente, por isso nós temos reunião de oração toda terça-feira, por isso nós temos escola bíblica bimestralmente, para que a gente seja exercitado constantemente. E isso vai educando a nossa alma. E o Espírito Santo vai nos transformando, e transformando os nossos desejos, não só a nossa prática, mas os nossos desejos. Esse é o foco da educação cristã. Educar os nossos desejos, porque é dali. O nosso coração é o centro da vida humana. O coração era o centro para a vida de um judeu. É o centro das emoções, o centro da vontade. Então o nosso objetivo último é mudar o nosso coração, porque se a gente muda o coração, a prática é uma consequência. Se a gente está com a motivação correta, a prática é uma consequência. E quais são os fariseus e publicanos de hoje? Amigo, passa uma então. O sol abaixou propositalmente. Gente, eu quis trazer algumas ilustrações, mas não para falar que aquela pessoa está salva, aquela não está, mas são tipos que a gente percebe hoje. A gente conhece já o Silas Malafaia e a quantidade de coisas boas que ele tem, mas em muitos momentos a forma como se comunicam as coisas pode melhorar. E ali a gente tem os drag queens. São pessoas que em muitos casos no nosso meio são hostilizadas, são os publicanos de hoje. E ali, como mais uma vez, a gente precisa tomar o cuidado para a gente não assumir aquela figura, não do Silas, eu não estou falando de uma pessoa específica, eu estou trazendo 2 exemplos da nossa cultura para que a gente entenda o quão nós podemos ser fariseus e o quão nós podemos hostilizar pessoas
que Jesus não hostiliza. Estão entendendo a diferença? Não foque na pessoa, não foque naquelas duas pessoas, não foque na figura do Silas. Foque no seu potencial de ser um fariseu. Ali ele representa a gente, nós como igreja, como cristãos conservadores. Nós somos os fariseus da época, em muitos casos. E aquelas duas pessoas ali são os publicanos da nossa era. Por quê? Imagina uma prostituta, imagina que chega aqui, gente, uma prostituta de mão dada com uma outra mulher, a sua companheira, acabou de sair da casa do seu trabalho, né? Eu ia falar bordel, mas essa palavra é muito antiga, né? Não vou falar a palavra pejorativa. Mas acabou de sair do seu local de trabalho e ainda está com as suas roupas sensuais. Imagina, ela entra aqui e, para piorar, ela ainda é esquerdista, defende a revolução marxista. Esse é o típico de um publicano de hoje, gente. Se você olhar em grande parte da cristandade, nós somos os fariseus que acham que prostitutas, homossexuais e esquerdistas não são humanos. Não são humanos. E eu conheço pessoas nesse nível de hostilidade. E a gente precisa tomar cuidado para a gente não ser os fariseus da nossa época. Por quê? Porque a graça, ela nivela todo mundo. A graça nivela a gente, que está sendo representado ali, com qualquer pecador que estiver colocado ali. Imagina a pessoa que você acha que é mais pecadora, coloque ela ali. A graça, ela nos nivela. Para Deus não tem diferença nenhuma, zero. Imagina que ali está Hitler e aqui a gente, no lugar do Silas. É a mesma coisa para Deus. Deus, ele anseia salvar o Hitler na mesma intensidade que ele anseia nos salvar. Madre Teresa, coloca Madre Teresa de um lado e Hitler do outro. Para Deus é a mesma coisa. Por quê? Porque é a graça. Não é mérito, não é obra. A gente recebe ou rejeita um presente imerecido, dado 100% por Deus, oferecido 100% de graça, sem nenhuma contrapartida. E o ladrão parece que foi providencial, né? Para a gente ter pelo menos um exemplo na vida, na Bíblia, de uma pessoa que não fez nada, literalmente, para ser salvo. Ele não pôde nem sair dali e dar um abraço em alguém para fazer uma boa ação, nada. Na cruz morreu e foi salvo. Porque é de graça. Essa é a graça de Deus. E aí tem um teste que a gente pode fazer para a gente ver se a gente é um fariseu da nossa época. Imagina que alguém entrevistasse várias pessoas que te conhecem, que não são cristãs e que discordam de você por causa disso, né? Porque ela não é cristã. O que elas falariam de você? Elas se sentiriam importantes? Elas falariam que você se importa com elas, apesar das discordâncias que vocês possam ter? Elas falariam? Ou elas, a forma como você discorda, comunicaria para elas que ela não é importante, que ela não tem valor? O que ela falaria de você? E eu tenho um exemplo, gente, de uma prima minha, que é espírita, e que eu acho muito legal por isso. Eu converso com ela há muitos anos, desde quando eu tinha um telefoninho que mandava mensagem grátis. Eu comecei a mandar mensagem para todos os meus contatos. Você lembra disso? Mandava um devocional todo dia para os meus contatos, telefone analógico. E desde essa época a gente conversava muito, porque ela é espírita, eu sou cristão, e ela sempre teve muita abertura de conversar comigo. E aí a gente conversa, eu falo para ela abertamente: olha, eu acredito que essas entidades não são pessoas, são demônios. Eu sou muito claro com ela. E ela trata de uma forma muito natural. Mas por quê? Porque ela já entendeu que a discordância é uma coisa, mas a pessoa dela, ela se sentiu
importante, ela se sente acolhida. É diferente. É diferente, não é hostil. Inclusive, um bom indício que eu percebi recentemente, ela está divulgando a nossa escola, gente. Ela falou assim: Bruno, me manda que eu vou divulgar para você. Então eu fiquei feliz porque quando eu pensei nesse teste aqui, eu falei: poxa, pelo menos um exemplo eu tenho de alguém que eu discordo dela abertamente, mas que ela se sente importante, ela se sente amada, porque são duas coisas diferentes. E isso é um teste que a gente tem que se propor para a gente. E geralmente, gente, outros dois testes. Fariseus geralmente são maus ouvintes. Ele não te deixa falar. Por quê? Porque ele já sabe que ele é superior. Ele já sabe que o que você vai falar, ele já está bolando um argumento para contradizer o que você está falando. Então o fariseu, geralmente, ele é um mau ouvinte, ele não consegue ouvir as pessoas. Outra coisa, o fariseu, ele tem dificuldade de orar pelos seus inimigos. Por quê? Porque ele se vê superior. O Silas é um homem amado por muitos cristãos e odiado por muitos outros cristãos. E será que os cristãos que não gostam dele conseguem orar por ele? Será que a gente consegue orar por aquelas duas pessoas que estão no erro, de fato, que estão em pecado, de fato, isso é inegável? A gente também não pode cair no outro lado do liberalismo que a gente tem visto hoje, de igrejas que estão abandonando a verdade. Não, mas a gente também não pode ser o legalista, a gente não pode ser o fariseu. A gente consegue orar pelos nossos inimigos? E eu conheço, gente, pessoas que são muito conservadoras, mas que é uma acidez, assim, é difícil de explicar. E aí uma pessoa que me vem à mente, que me chamou a atenção, estava procurando uma lista de pessoas para enviar o negócio da escola, e aí no WhatsApp tem aquela frase que a gente coloca, né, no seu nome daqui, o status. E aí o status dessa pessoa é isso, gente: escreva, eu sei ler. Eu fiquei assim, não é possível, não é possível. A pessoa, às vezes, se a pessoa quiser uma aproximação, ela já vai ler um negócio desse e já vai falar assim: não, mas precisa disso? Escreva, eu sei ler. Poxa, não tem necessidade nenhuma, que acidez é essa? E é uma pessoa ultraconservadora. Uma pessoa ultraconservadora. Um cristão super conservador. E essa mesma pessoa já me disse: eu não converso com esquerdistas. Eu nem começo a conversar. Por quê? Porque na cabeça dela, ela está errada. Na minha também, em vários pontos. A questão é: mas e a pessoa? Você não conversa por quê? É uma arrogância, gente, que a gente precisa tomar muito cuidado. A gente precisa tomar muito cuidado e não cair nesse legalismo. E aí passa a última, por favor, amigo. Aqui são duas figuras muito odiadas também, né, na atualidade: Lula e Bolsonaro. Amor e ódio. Imagina que você está chegando no céu, não sei qual é a sua opinião, ou qual o sentimento vem dentro de você quando você vê essas duas figuras. Mas imagine que você está entrando no céu e você se depare com um dos dois. Imagine que você tem muita dificuldade com Lula, imagine que você tem muita dificuldade com Bolsonaro. E, gente, não é à toa. Não é à toa, tem razão para isso. A questão é, como a gente se compara? Imagina você encontrar com Lula ou com Bolsonaro no céu. Você vai ficar feliz? Porque uma alma foi salva? Ou você vai... Não, vou procurar Jesus para questionar. Não, esse não. O STF julgar. Exatamente, julgar para o STF, né? Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque eu tenho visto o amor se esfriar. Se a gente não consegue orar pelo Lula ou pelo Bolsonaro, pela pessoa deles, para Cristo encontrar eles
e eles se arrependerem de toda a maldade que eles já fizeram e fazem, a gente é um fariseu. Se a gente não consegue orar por eles. E um deles pode ser o nosso próximo presidente, inclusive. E se for o Lula ou o Bolsonaro, a gente vai fugir do país porque a gente não suporta essas figuras, a gente desumaniza eles. Ai, gente, que isso, hein? Como assim? Qual a diferença deles para nós? Nenhuma. Em potencial, nós temos o mesmo potencial que eles, de fazer as mesmas coisas erradas que eles fazem. Em potencial, nós somos iguaizinhos. Se a gente tivesse o acesso que eles tiveram de poder, de dinheiro, de influência, talvez nós seríamos até pior. Isso é o que nos diferencia deles. E eu queria finalizar lendo uma frase desse livro sobre a graça, que diz o seguinte: a graça, ela é preciosa porque condena o pecado. É graça porque justifica e perdoa o pecador. Ela é preciosa porque condena o pecado. Isso é fato. A graça, ela condena o pecado. Não é uma graça libertina que diz o seguinte: olha, você foi salvo, viva a sua vida como você quiser. Não é isso. A graça condena o pecado. Porém, ela é graça exatamente porque perdoa o pecador e se dispõe a caminhar com o pecador para que ele abandone a sua vida. Ela é preciosa, sobretudo, porque foi preciosa para Deus, porque lhe custou a vida do seu filho. E, portanto, não pode ser barato para nós o que custou caro para Deus. Nós não podemos baratear a graça porque ela foi cara para Deus. Ela não foi de graça. A graça não foi de graça, gente. Então eu queria convidar você hoje a olhar para as pessoas que você odeia, olhar as figuras públicas, é mais fácil trazer isso do que trazer uma pessoa que eu não conheço. Essas são duas figuras que são odiadas hoje. E eu queria te convidar a reformular toda a sua doutrina da graça de Deus, a olhar para a sua vida como uma vida que foi alcançada pela mesma graça que está disponível para eles. E se você foi alcançado, por que não eles? Se você recebeu de graça, por que eles não podem? Nós não temos nenhuma diferença deles. Eu queria te convidar a orar. Espírito Santo, quão maravilhosa graça o Senhor proporcionou em Cristo Jesus para nós, Pai. Pai, nos ajuda a entender a plenitude, a magnitude da sua preciosa graça, Pai. E não nos deixe, Senhor, por favor, não nos deixe baratear a sua graça. Nos ajuda, Pai, a ter o empenho desses fariseus, mas não porque nós vamos permanecer salvos, mas porque nós somos salvos. Nos ajude, Pai, a exceder em muito a justiça deles, a ofertar muito mais do que eles, a orar muito mais do que eles, mas porque nós somos salvos, e não para ser salvos, ou para permanecer salvos, Jesus. Porque entender o tamanho da graça que foi disponibilizada a nós, miseráveis, é o motivo maior para que a gente se esforce muito mais que esses fariseus, Pai. Porque, como disse o nosso irmão Paulo, Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O Senhor nos amou exatamente quando nós precisávamos, quando nós éramos pecadores, miseráveis, adúlteros, mentirosos.
O Senhor nos amou nessa situação, Pai. O Senhor não esperou a gente se esforçar para ser bonzinho, para o Senhor nos amar, não. O Senhor nos amou quando nós precisávamos, quando a gente estava no fundo do poço. E isso é a maior prova de amor que o Senhor pode ter tido para com a humanidade, Pai. E é por isso, Paizinho, que nós queremos abandonar a nossa visão farisaica da vida e conseguir orar por aquelas pessoas que nós odiamos, por aquelas figuras públicas que nós odiamos, Pai. Por favor, nos ajuda. Nos ajuda a orar para o nosso próximo presidente, seja qual for, Paizinho. Porque nós ansiamos pela salvação das pessoas. Nós não estamos nem aí por qual doutrina elas carregam, seja certa ou errada, mas nós ansiamos pela salvação dessas pessoas, porque nós fomos alcançados e nós amamos essas pessoas, ou pelo menos desejamos amar, Pai. Se nós não conseguimos ainda, nos ajuda a amar essas pessoas, Paizinho. Por favor, porque a sua graça nos nivela. Pela sua graça não há diferença entre Maria Teresa e Hitler, entre Lula e Bolsonaro. Somos todos iguais, Pai, em potencial. Então nos ajuda, Senhor, a entender a sua graça preciosa. E nos ajuda a não baratear a sua graça, a viver à altura de esforço, Pai. Não que nós vamos conseguir cumprir o padrão do seu nível de obediência da lei, mas nos ajude a nos esforçar à altura do favor que o Senhor nos ofereceu. Por favor, Espírito Santo, ajude a mim, ajude a minha casa, ajude os meus irmãos a ter a consciência de tamanha graça que eles receberam. Ajude-nos, Pai, para que possamos, em gratidão, viver uma vida de santidade para Ti. Em nome de Jesus nós Te suplicamos. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Amém.